Olá, caros amigos da ABERJ, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. É uma satisfação estar com vocês novamente aqui para apresentar algumas ideias, alguns conceitos, algumas percepções analíticas sobre a conjuntura econômica do Brasil e também do mundo. Em particular, hoje eu gostaria de dar um foco sobre acontecimentos que, em função desta guerra tarifária internacional, criada pelos Estados Unidos no governo do presidente Trump, Donald Trump, teremos que vivenciar e que criarão consequências muito sérias, inegavelmente, no mundo. E, em particular, o país que eu gostaria de focar, de certa maneira, é a Índia. É a Índia, lá da Ásia. Então, muito obrigado por este momento. Vamos falar, vamos conversar, vamos trocar ideias. Até porque este canal é aberto para que você entre em contato conosco e troque as mesmas e tenhamos condições com isso de pensar juntos, em prol também do Brasil e do sistema bancário nacional, assim como do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o que nós temos visto bem recentemente, ao longo do início deste ano, e já estamos chegando a maio, junho de 2025, é uma evidência de insistente série de ataques promovidos pelo presidente Donald Trump para modificar substancialmente as relações internacionais econômicas. E ele quer desenvolver isso através de uma guerra tarifária, a ponto de chegarem tarifas dos Estados Unidos sobre produtos da China a 145%, enquanto os da China, como contraposição e resposta, chegam a 125%. Isto significa, inegavelmente, uma majoração de preços, uma guerra não meramente de tarifas que têm um impacto de elevação de preço, mas uma mudança no sistema de produção mundial. Até porque nós estamos falando da maior economia do mundo, Estados Unidos, muito próxima da segunda maior economia do mundo, que é a China. Desde as aberturas, já lá atrás, nos anos 70 para 80, da economia chinesa, com a promoção dessas atividades feitas pelo presidente Richard Nixon, assim como também pelo seu assistente internacional e secretário de Estado Henry Kissinger, o que nós podíamos notar é que a economia chinesa voltou a engrandecer e a crescer em função do seu gigantismo populacional, a maior população do mundo naquela época, que ainda por cima estava passando por sistemas de planejamento familiar para reduzir-se a taxa de natalidade que chegava a 2,4%, 2,5% ao ano, e era considerada excessiva. Sucede que, com o passar destas décadas, nós constatamos hoje em dia algo de bem diferente. A China não tem mais aquela pujança populacional tão gigantesca e já foi superada pela Índia, que tem 1.446.000.000 de habitantes no ano de 2024, segundo os registros das diversas empresas especializadas em cálculo populacional. A China, ainda assim, permanece vigorosa com seu mercado gigantesco, porque soube, ao longo dos anos 80, 90, 2010, 20, fazer ingressar anualmente, em média, praticamente 35 a 40 milhões de habitantes em suas grandes cidades, zonas urbanas, zonas periféricas, criando uma industrialização inacreditavelmente ampla, bem rica, às custas de quem? Dos Estados Unidos. Então, a América se desloca fabrilmente para a China, e a China, com mão de obra barata, engendra também com mercadorias de todo tipo geradas na sua vizinhança, Vietnã, Filipinas, todo o conjunto de países como a própria Índia, condições para montar um arquétipo durável de indústria, que acaba também com muitos produtos voltando para os Estados Unidos, inundando a Europa, inundando a América do Sul e gerando também domínio sobre os mercados africanos. Este tipo de evolução levou os norte-americanos à percepção de que perderam o emprego, geraram menos renda para si, criaram gigantescas zonas paradas de desindustrialização com sucateamento
do que seria considerado área estrategicamente importante para a produção norte-americana, como acontece em Chicago, em Detroit, em Illinois e aonde quer que se olhe, até mesmo na Califórnia. Então, pelas evidências, o presidente Donald Trump pega uma política caudatária e não necessariamente a principal, para querer, cansado que está e com os norte-americanos exauridos também ao notarem a sua renda cada vez menor, gerando uma política que é de dizer: agora basta, China, agora basta uma parte da Ásia, nós queremos retomar a nossa indústria. Só que eu creio que isso é tardio. Me parece, pelas evidências, que hoje uma China com mais de 4 trilhões de dólares em reservas internacionais pode enfrentar os Estados Unidos por um bom e bem longo tempo. Então, esta política de Xi Jinping, que aceita enfrentar os Estados Unidos, é promotora de um ineditismo, é geradora de uma grande surpresa mundial. As duas grandes potências podem não estar criando um belicismo propriamente dito através de uma série de armas que explodem no território um do outro, mas certamente estão, neste momento, medindo forças, verificando quem é quem, checando quem é capaz de sobreviver. E olha, a China pode perder 1 trilhão de dólares no meio de uma guerra de tarifas como essa, mas os Estados Unidos, com Trump, cansado e exaurido de ver a América não sendo so great again, mas querendo fazer esse MAGA, que é o Making America Great Again, que no fundo é uma má política de marketing, porque significa de que it isn't yet more, não é mais, significa que os norte-americanos vão ter que também criar um gasto público significativo para darem ajuda à formação de uma nova indústria, à geração de uma nova agroindústria, à formatação de novas áreas de serviços. E a China, resiliente com as suas reservas, já tendo ingressado pesado na África, dispondo de grandes mercados que estão interessados em manter-se com compras de produtos a baixo preço, poderá permanecer, dada a situação das reservas internacionais que possui, nos próximos 14 anos, pelo menos, em condições de resistir aos Estados Unidos. Ora, 14 anos é longo prazo. Então, 14 anos não é simplesmente um período que pode ser visto muito assim como que visualmente, imediatamente ocorrer uma crise chinesa. Não. Ela não nos dá vazão a esta percepção. Pelo contrário, deve significar de que a China também vai acelerar os seus investimentos para continuar como líder de custos baixos, ao passo que os norte-americanos deverão continuar buscando agora novas megaparcerias, porque no plantel geoestratégico mundial, os Estados Unidos não podem ficar sem o apoio de quem tem mão de obra barata, condições de expandir as indústrias, facilitar. E é aí que entra uma novidade. E que nós, no Brasil, não estamos necessariamente analisando com suficiência, estudando com o devido denodo, analisando com o devido cuidado. A Índia. A Índia hoje é aquela que detém a maior população do mundo. 1.446 bilhões de habitantes. É a quinta maior economia do mundo, considerando o seu produto interno bruto. Tem tido, ao longo dos anos 70, 80, 90, 2000, uma taxa de crescimento constante, à base de 5,5%. Muito mais que a do Brasil, mas mais do que isso. A economia da Índia aprendeu a não se endividar. Então, a dívida interna mobiliária pública, embora possa e esteja também crescendo, não explode. Não cresce como a nossa do Brasil, que nos assusta ao vermos ali uma dívida que suplanta, quando bruta, 76% para 77% do PIB, com previsão pelo Boletim Focus de 79% para o fim do ano. Com um orçamento esgarçado, desmontado, montado pelo Centrão, que passa a dominar em cima do Poder Executivo diversos tipos de gastos
frequentemente sem que vejamos para onde vão e que deixam, evidentemente, até o Supremo Tribunal Federal preocupado, exigindo clareza nas emendas parlamentares, o que não existe. Nós estamos bagunçados no Congresso e nós estamos aí com o poder, que é o do PT, no Poder Executivo, sem quadros à altura das necessidades nacionais, o que vai levar o Brasil à inércia, à incompetência, à inapetência, à paralisação, à redução das evidências e das necessidades de reordenar econômico-financeiramente para o desenvolvimentismo verdadeiro o país. Afinal de contas, o Ministério da Fazenda quer a toda hora encontrar aqui e ali e acolá novos penduricalhos para criar e manter gasto público. Não é essa a economia que se quer. A economia norte-americana, a economia chinesa, a economia hindu, elas são economias competitivas, elas são economias liberais, elas são economias que não estão querendo visualizar tanto assim a formação do Estado. Até a China comunista está sempre apoiada e se apoiando sobre as exportações, sobre as produções, através de uma indústria que concorre. E cadê a nossa? Cadê a nossa que se sucateia, se sucateou, e que se não dependesse da agroindústria, na qual houve menos inserção, menos mão do Estado, nós estaríamos em situações de atuar em frangalhos. Está faltando quadro qualificado no governo federal. E olha que temos funcionários públicos em grande quantidade, mas isso não é suficiente quando você cria as amarras ideológicas e faz, sobretudo, as acusações às pessoas indevidas e paralisa a economia, porque politicamente também está havendo uma guerra e uma luta a toda hora. A Índia tem problemas. A Índia, pelos próprios hindus e pelas declarações deles, sofre com uma grande e profunda corrupção. A Índia, se você for a Nova Delhi, a Jaipur, a Agra, a Bombaim, se você for a Bangalore, você vai ver que ela tem várias facetas. Você tem inacreditáveis vias, rodovias, que funcionam bastante bem, pelas quais você pode ir, mas quase que nenhuma delas tem um acostamento, uma iluminação pública noturna. Gatos, zero, não vai encontrar em lugar nenhum. Existe uma quantidade enorme de caminhonetes, mas grandes caminhões, praticamente não se vê nenhuma estrada. A logística é fraca, a logística é ruim. Você anda pelas cidades e você encontra de tudo. O que não falta é rickshaw e aqueles tchuk-tchuks. Aliás, eles têm a bandeira do Brasil, porque, na verdade, eles são coloridos de verde e amarelo, o que é curioso. Mas você, ao andar por aquelas ruas, vê que falta urbanismo e planejamento, onde quer que seja. Todavia, quando você ingressa nas residências, ou ingressa no comércio, ou ingressa nos shopping centers, ou ingressa nas lojas coladas umas às outras, você descobre uma outra Índia. Uma Índia rica, portentosa, cheia de valores econômicos, na qual as transações continuam evoluindo e crescendo, e que está aberta ao mundo e à Europa e à Inglaterra, que já a colonizou e arrasou e desmontou e explorou e extorquiu vilmente. A Índia é um país que constituiu a sua independência no ano de 1947. Portanto, só daqui a 2 aninhos ela vai ter 80 anos de sensação de independência. Foi um trabalho também lá atrás, se você pensa bem, complexo do Mahatma Gandhi, o de, ao se vestir de pobre para criar condições de ser visto como tal, e não apenas como um advogado que teria morado na África do Sul e na Inglaterra, traz para si os valores de uma Índia que pode sim se democratizar e assumir a independência e não ficar só à luz da capacidade de extração com sobrepreço dos britânicos, como aconteceu ao longo de praticamente mais de 200 anos. A Índia é um país que tem uma colonização ainda sensível lá. Você vê o parlamento de um lado, você vê um arco de triunfo espetacular do outro, perto da Cadigan Place, e nota que ela quer se abrir e ela quer se instituir como uma potência do turismo. E esse turismo hindu, ele é muito interessante,
porque, de alguma maneira muito triste, os cidadãos da Índia hoje em dia, que vivem também com castas e com diferenças sociais muito grandes, estão complacentes e aceitaram que se você é pobre ou miserável, o é e o será. Mas, enquanto aqui no Brasil, se você é pobre e miserável, você se conscientiza de que está numa situação ruim e, infelizmente, temos vivido uma fração de pessoas que vão para a violência, para o assalto, para o latrocínio, na Índia isso não existe. Pode ter um assalto ou outro, uma ladruagem cai lá, mas você pode andar na rua com as melhores joias, com ouro, nas pulseiras das mulheres, nos colares, e você não vai ter nenhum problema na rua de andar. Você pode andar com teus celulares e não vai ter nenhum problema, como na hora em que Lady Gaga se apresenta no Rio de Janeiro e pega-se uma série de gangues que estão roubando o celular e o que for dos turistas que vão para o Rio de Janeiro, capital do turismo brasileiro. Ora, quem é que vai querer investir num país cheio de assaltantes, de ladrões, também apoiados pelo governo federal e pelo Lula corrupto da Lava Jato? Quem é que vai querer chegar aqui com dinheiro se sabe que amanhã podem retirar peças da fábrica e da residência? Quem é que vai querer instituir uma elevação no produto interno bruto se os investimentos não podem permear e demonstrar a capacidade de evolução da demanda doméstica, ela que é retida pela alta e ameaça contínua da elevação dos impostos sobre a pessoa física, dos impostos sobre os bens, dos impostos sobre os ricos? A Índia não está fazendo isso. A Índia tem problemas e eles são muito significativos. Mas agora, quando chegou o Vance com sua esposa, que é também de descendência hindu, todas as avenidas, onde quer que você quisesse, estavam lá apresentando o rosto dele. E é mistério, e é interessante que se note de que na Índia existe como uma governança competitiva saudável entre os governadores de cada estado, e eles têm o direito de convidar autoridades internacionais para, conhecendo melhor a economia, fazerem investimentos lá. Então, em todos estes estados da Índia atual, com a chegada de Vance ali, via-se uma mobilização em prol da demonstração da aliança Estados Unidos e Índia, a tal ponto que, neste momento, e ainda posso retornar a esse elemento, para dar apenas um exemplo, a Apple está saindo neste momento da China e vai produzir os iPhones na Índia. A maior empresa hindu produtora de iPhones, 60% do mercado, já está preparando plantas industriais gigantescas para que toda a produção até o ano 2030 seja feita e estabelecida ali, saindo-se da China, então. E nós, no Brasil, o que é que estamos vendo e ganhando com isso? O presidente Trump não aparece apenas para dizer to make America great again. É uma boa frase, é um belo slogan, né? Assim como Obama dizia yes, we can. Mas ele vai mais longe. O Trump se sai com uma de I run the country and the world. Depois de 100 dias de ofício público federativo no executivo, o presidente diz que ele literalmente manda no mundo. Será? Hoje, com a multipolarização e com as diversas frentes de poder criando condições para se apontarem localmente muito mais agressivas, nós podemos notar que esta frase tem fundamento, mas ela também está sendo questionada. Tem fundamento em grande parte também porque não se trata apenas de pensar na economia norte-americana como a mais forte, mas, inegavelmente, o ano de 2024, este ano de 2025 e até 2030, nós vamos também visualizar e viver uma nova fase mundial. No meio da incerteza, da insegurança, da imprevisibilidade, aumentam os gastos armamentistas. A taxa de crescimento
de investimento, orçamento público de diversos países, média, no ano passado em armamento, cresceu 15%. Esses dados, eles são da Stockholm International Peace Research Institute. Então, este é o maior valor de gastos em armamentos na história do mundo até hoje. O crescimento é muito maior do que aquele que se vivenciava até 1988, quando já havia evidências e percepções de que, com a perestroika em 1991, a União Soviética se desmontaria e apareceria uma Rússia depenada de suas repúblicas vizinhas, querendo já depois, lá na frente, sou Putin, tomar novamente de volta aquilo que acha que é seu, quando na verdade são outras nacionalidades, outras intencionalidades, outros momentos perceptuais de vivência cultural dos povos. Pois bem, o que a gente pode notar é que Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e Índia são os países atualmente que mais estão investindo em armamento. E agora, estes dias, no Paquistão, um dos seus ministros declamou às claras que o Paquistão é capaz de usar a bomba atômica contra a Índia. Esses dois países que vivem às rusgas e desgastados há décadas. Desde 1947, eles não se entendem. E aí, em função também dos diversos problemas, é eminente e é evidente que a Índia não vai deixar por menos qualquer ataque, como agora aconteceu, a turistas na Índia e a mortes que visam fazer a criação de um terror e a redução do interesse por esse país tão incrivelmente profundo em sua cultura e evoluído em sua visão, também educacional, embora os abismos sejam, insisto, gigantescos. Não há dúvidas de que a Índia está mudando a sua visão para se tornar mais do que apenas uma quinta ou quarta economia do mundo. Eles agora acabaram de comprar uma grande quantidade de aviões da França. Resta saber se eles vão controlar os sistemas de telecomunicações e os sistemas de códigos secretos existentes nesses aviões. Mas com isso eles vão aumentar o seu poder de fogo contra tudo, e numa base muito significativa. Porque enquanto o Paquistão investiu ano passado 10 bilhões 166 milhões de dólares em armamento, a Índia, vejam vocês, investiu 86 bilhões 126 milhões. E os Estados Unidos estão com 997 milhões de dólares investidos, ou seja, estamos falando de 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos. O segundo país a gastar é a Rússia, com 148 bilhões 963. No fundo, a distância entre o primeiro e o segundo é gigantesca. Então, o mundo ocidental, até certo ponto, se sente mais confortável. Mas nem por isso há conforto. Uma vez que Trump deixou muito claro que a OTAN também tem seus fundamentos na base de uma parada, de uma capacidade de se reduzir à insistência russa de ataque, e que para eles agora é preciso ver a Europa gastando em armamento, ela que se tornou dependente dos Estados Unidos ao longo de literalmente 7 décadas. A Alemanha está fazendo gastos significativos. E é interessante que, com isso, ela vai ter que recuperar todos os seus exércitos que ela simplesmente não tinha em função da proibição e da sustação dessas ações após a Segunda Guerra Mundial e do horrendo nazismo que ali tinha se instalado. 88 bilhões 458 milhões de dólares é o que a Alemanha investiu ano passado em armamento. E se você olha para a Grã-Bretanha, nós estamos falando de 81 bilhões 763. Portanto, na Europa,
dois países estão fazendo investimentos que montam a inacreditáveis, praticamente podemos arredondar, 170 bilhões de dólares, o que ultrapassa os 148 bilhões 967 da Rússia. É interessante notar isso, porque significa, a rigor, de que pela soma, se embora a Grã-Bretanha tenha caído fora dos acordos da Europa, né, houvesse um enfrentamento entre o bloco russo e o bloco europeu, os dois maiores, mais ricos países da Europa já estão investindo mais do que a Rússia e estão assumindo uma posição progressiva, crescente no gasto. Agora, isto daqui não significa paz. Isto daqui significa um novo tipo de guerra. E exatamente no meio do nosso ambiente, os cenários são tais de que as guerras não estão apenas sendo sinalizadoras de mais armamentismo, mas também são sinalizadoras de testes em cima dos diversos países para ver quem aguenta o rojão da inovação tecnológica e dos ataques hackeados. Me refiro à melhor das simbologias que aconteceu agora, quando a Espanha e Portugal se viram de um momento para outro sob uma noite. Blackout in Spain and Portugal. Porque pura e simplesmente não souberam antecipar os ataques que existem desse tipo hoje em dia. E aí são horas e horas das pessoas paradas no metrô, desesperadas e com medo. Aonde vai parar isso? O próximo ataque pode ser sobre a Itália e será sensível. O próximo ataque pode ser sobre uma Áustria e será muito notado. Mas o recado já foi dado, e é isso que conta neste momento. Então é preciso que a gente entenda muito claramente o que está sucedendo no mundo. Porque, enquanto isso, o Putin, ao notar a benevolência do Trump para com a Rússia, está continuando a bombardear a Ucrânia e crescentemente quer se apossar dos territórios que pertencem àquele país e que Zelensky tanto luta para manter. Pausa de 3 dias não é nada, porque isso daí não é paz, nem tampouco armistício. E no mundo, enquanto estamos vendo um novo conclave e a criação de um novo Papa, a paz está muito longe de ocorrer, até porque ela somente pode funcionar quando também existem estabilidades ambientais. E a estabilidade ambiental atual é cada vez pior. As temperaturas no mundo dispararam e nós estamos visualizando desertificações em inúmeros terrenos, países, com a criação de temperaturas recorde mundiais. Veja o Brasil, que está vivendo também grandes áreas de seca no interior, Minas Gerais, Bahia. Ou então vamos de novo para a Índia, aonde, em média, nos anos 1990, os rios temporários duravam 35 dias. E, atualmente, os mesmos rios temporários só possuem um caudal que perdura 7 a 10 dias. O que quer dizer isso? Que a Índia, onde pode, até cria mais barragens, então isso aumenta a sua produção, aumenta a sua capacidade infraestrutural, disporá de mais capacidade energética em certas circunstâncias em função das chuvas maiores, quando ocorrem, mas vai cortar as águas do Paquistão. E o Paquistão, então, em desespero, também pode querer reagir e aumenta a guerra e a luta territorial e a dependência de um em face do outro, sem que se encontre um denominador a favor da geração da paz. A Índia. Vejamos um pouco o que esse país está também desenvolvendo. O primeiro-ministro, o Narendra Modi, é populista, é popular, é muito bem visto, já foi eleito e reeleito. O discurso dele é um discurso inteligente, é um discurso de abertura aos países de economia liberal, com interesse em qualificar dentro do país o funcionamento do mercado de trabalho para os jovens.
ele está empenhado cada vez mais em trazer as novas gerações para a educação, com a ponte de tecnologia avançada e, ao mesmo tempo, com autossustentabilidade individual. Então, os programas do Modi estão vinculados a Skills India, Startup India, Digital India. Esses são os nomes do programa dele. Cadê os do Brasil? Presidente Lula, o que você está fazendo? Está visitando o mundo, está fazendo um par de conferências, gasta uma fortuna com um monte de ministros e um bando de guarda-costas no exterior e traz o quê em vez disso? Qual é a nossa compensação? Qual é a gestão de resultados públicos, presidente? O Modi, ele está trabalhando para o país, para as novas gerações, para os hindus, no meio das grandes diferenças. Então, isto daqui é extremamente importante, porque em seu processo de comunicação para com a população da Índia, assim como nos Estados Unidos você tem o State of the Union, e todo fim de ano é preciso apresentá-lo para também mostrar o que se fez e o que vai acontecer, ele tem o seu programa. E esse Rosgar Mela é muito interessante, porque quer apontar para as diversas direções que a elite hindu há de tomar e há de capacitar para formar-se cada vez melhor o conhecimento, a investigação, a capacitação de um país que, sim, cresce e continuará crescendo. Agora, como eu disse, as ameaças climáticas pegaram o mundo e também a Índia. Então, entre elas, você pode notar que se as temperaturas médias 38 anos atrás chegavam a 39 graus no momento do maior, do mais quente, do mais difícil de se aguentar, atualmente já vivemos com até na média 2,8 a 3 graus de temperatura Celsius a mais naquele país. Em outras palavras, se você considera que existem diversas nações que estão sofrendo, a Índia, que é um subcontinente, está vendo em Maharashtra, Vidarbha, em Telangana, em Chhattisgarh, no interior de Odisha, no noroeste e no sudeste de Jharkhand, nas áreas do Ganges, em Bengala, no sudoeste e no sudeste de Bihar, em Madhya Pradesh, em Uttar Pradesh, em Haryana, em Delhi, no Rajastão, diversos problemas climáticos com temperaturas que agora, em abril, maio, chegavam a inacreditáveis 44, 45 graus. E sensação térmica de 51, 52. Mas a Índia não para por aí. O investimento em infraestrutura é tal que eles acabaram de inaugurar um dos maiores portos do mundo. Então, quando você pega o Vizhinjam International Seaport Limited Company e analisa o que eles estão fazendo em Kerala, você cai para trás. A Índia está trabalhando com parcerias público-privadas e inaugura, a 2 de maio de 25, uma sexta-feira, o Vizhinjam Port, que tem todas as condições de receber os maiores navios que dispõem de containers para fazer a entrada e saída de mercadorias e, com isso, ingressar numa nova era, a era da logística avançada com o aporte de produtos para o mundo, ou seja, a competição com a China aumentará. Não bastasse isso, apenas num pinpoint que eu gostaria de notar, a Índia se prepara não apenas para o turismo, mas ela também percebe que o mercado religioso é de grande importância, tal como aqui no Brasil nós temos. Enquanto a Igreja Católica vai perdendo sua posição no Brasil, outros tipos de reuniões, encontros, programações, cultos pastorais vão acontecendo
sendo até cristãos. Mas lá na Índia, o que se vê é que eles sabem associar o turismo à ação religiosa. Acabaram de inaugurar algo de espetacular, que é Prana Pratisha, especificamente Jagannathanam, diga, um espaço em Akshay Tritiya que é desenvolvido e apoiado pelo governo de Bengala. A existência de novos espaços e templos poderia ser até dispensada, porque a Índia tem tantos templos antigos, dos anos 1200, 1300, 1500 em diante, que eles todos poderiam encher e ter até uma população maior do que a maior do mundo, que é a da própria Índia. Mas o que sucede é que eles descobrem e sabem que quando você lida com fé e com harmonia e busca pelo menos uma pacificação interna sob essa ótica, o mercado cresce, a renda flutua, a renda evolui por várias áreas do comércio e a indústria fica mais pujante. Então, esses movimentos que tomam raiz na visão divina e religiosa da Índia estão se expandindo e em cada região surgem novos megatemplos com uma visão moderna e com um layout atraente para o consumidor da indústria da fé. Lá não há imposto sobre esta indústria, não existem limites, o que obviamente também torna os membros destas agremiações em indivíduos mais poderosos ainda, né? Bengala constrói e deixa para a população espaços importantes que vão certamente, também em função das necessidades laterais e complementares, aumentar o desenvolvimento desse país. Entre eles, necessidades portuárias, para com a indústria naval chegar mais perto do tempo, necessidades rodoviárias, para melhorar com isso o transporte, capacitação hoteleira, capacitação em restaurantes e indústria alimentar, o que, sem dúvida alguma, tornará o país ainda mais viável do que já é. Independente disso, nós temos que olhar o nosso Brasil e sabemos que uma taxa de juros elevada só pode inibir o consumo. 14,25% de taxa Selic é mortal para a economia, aumenta a dívida pública, reduz o consumo local, diminui a atração da formação do produto interno bruto, põe a economia na rota da recessão. Ora, cabe ao Estado tomar vergonha na cara e reduzir seus dispêndios excessivos que estão. Cabe ao Estado redefinir espaços para criar políticas públicas privadas com parcerias claras, com vistas a catapultar essa economia para o lado liberal. Cabe à economia brasileira encontrar meios, com a enorme pujança que ela pode ter, de poder também oferecer à população os meios que lhe cabem. Ela que está vendo que seu orçamento é tal que, pura e simplesmente, no próximo governo, nós não teremos recursos para cumprir nem sequer os pisos de saúde e da educação. Então, para onde vamos? Senhores, a conjuntura pode ser uma visão do momento, mas a estrutura estratégica do dispêndio público é para ser permanente e bem equacionada, e não está. E enquanto nós não fizermos isso, conviveremos com inflação alta e ameaçando a toda hora, taxas de juros elevadas, taxas de câmbio flutuantes, dólar a toda hora sendo visto se está cotado a 5,6 ou a 5,8, ou se sobe de novo a 6, o que não é bom, porque faltam recursos mínimos constitucionais nas áreas mais importantes para o nosso querido Brasil. Não vamos deixar de olhar para isso, porque temos que insistir no ordenamento fiscal. E primeiro vem ele, e a seguir vem o tributário, com uma política monetária que há de ser sempre atenta para permitir a boa recuperação com liquidez da economia e a facilitação do crédito, pois o papel dos bancos é vital nesse sentido, e eles são, como melhores intermediários de uma economia,
aqueles que podem melhor levar ela para a ascensão e para o crescimento. Este será um ano duro, difícil, ríspido, rude para o Brasil. E, em grande parte, isso é consequência da incapacidade de visualizar o futuro melhor deste governo neste momento, embora saibamos que ele quer ter esforço para melhorar, mas não estamos visualizando isso à certa. Temos que visualizar um governo que nos dá sinalizações inequívocas de equilíbrio, de constância, de capacitação para não ameaçar o cidadão e as economias empresariais com mais impostos. Esperamos que isso possa ajudar a todos nas análises, fazendo com que em breve revertamos a situação e voltemos ao que desejamos. Mínima inflação sem artifícios, balanço de pagamentos equilibrado com superávites contínuos e, obviamente, taxas de crescimento do produto interno bruto bem maiores do que as atuais, que estão em descenso. Vamos verificar se esse triângulo mágico, também com acrescimento e acréscimo da população, vai acontecer. Se não, ai, ai, ai. Um grande abraço, tudo de bom a vocês. Agradeço a oportunidade da Aberge e assumo a responsabilidade pelo que disse.